Olá, primeira série. Bom dia a todas e todos. Espero que vocês estejam muito bem. Espero que tenham tido aí dias melhores, né? Esses últimos dias aí marcados de muitas notícias ruins na sociedade, né? No mundo, no Brasil. Espero que com vocês esteja tudo legal. Voltei para mais uma aulinha, né? Vamos continuar trabalhando sobre a população mundial. Já estamos quase acabando, tá? Aliás, que acredito que essa será a nossa última aula sobre população. Depois eu vou ficar mais na correção de exercícios e tudo. E aí finalizamos esse volume 1, né? Partimos em direção ao volume 2. Primeiro, quero dar boas-vindas a todos, agradecer mais uma vez pela participação, pela paciência que tem tido nesses últimos tempos. Não tem sido fácil para ninguém, né? Nem para vocês, nem para a gente, como professores. Quem diria, né? Quem iria imaginar, quando este ano começou, que estaríamos agora com um modelo de ensino à distância, que estaríamos em isolamento social. Então tem sido um desafio, né? A cada dia, e a gente vai tentando aí se superar, tentando fazer o melhor possível para levar um pouco de conhecimento, levar um pouco das aulas para vocês, né? De forma que a gente não fique parado aí e tem que repetir o ano, já pensou? Então, essa forma como nós estamos adotando, essa forma como a escola está fazendo, entre outras, né, está sendo muito bacana, principalmente nas lives, né? Eu tenho gostado muito delas, tem sido muito proveitoso, nós estamos conseguindo avançar bem com o conteúdo nelas. Eu não sei para vocês, eu espero que esteja satisfatório para vocês também. Depois me avisem se caso não estiverem gostando, alguma coisa assim. Me desculpem. Gosto sempre de começar meus vídeos, vocês sabem disso, dizendo sobre a lista de presença que encontra-se aí na descrição desse vídeo. Não deixem de assinar elas, né? Mesmo eu falando, muita gente tem esquecido de assinar. E depois que passa a aula, infelizmente não há como mais realizar lá a sua presença, tá bom? Marcar a sua presença. Então não esqueça disso. Ela é fundamental para contar para a reposição, né? Para que essa aula tenha validade. Também gosto de salientar bastante que se você permanecer com dúvidas, se você quiser esclarecimentos um pouco maiores, não ter entendido o conteúdo, tem várias formas de você contactar o professor, me contactar para nós resolvermos isso. Você pode usar a parte dos comentários do vídeo, né? Aqui embaixo, é só descrever lá que eu faço questão de responder. Você pode utilizar aí o e-mail, né? Que vocês têm que é específico para a turma de vocês, no qual os professores têm acesso, eu também posso responder por lá. Vocês podem utilizar aí também anotar, né, no caderno de vocês as possíveis dúvidas, os possíveis questionamentos aí, e durante a live a gente, né, vocês me perguntarem, a gente conseguir lá resolver e esclarecer todas essas dúvidas. Então, o importante é que elas não passem, que você fique com ela na cabeça, não pergunte e não acaba deixando de acumular, né? Não faça isso, é só perguntar. Eu faço questão de responder todas, tá bom, meus amigos? Nós, algumas aulas aí, estamos falando sobre a população mundial, descrevi para vocês vários aspectos do crescimento populacional, né, no mundo, o salto que nós tivemos da população desde aí de 1800 mais ou menos. Falei um pouco com vocês as teorias demográficas, né, do Malthus, o Malthus que é muito parecido lá com, eles chamam ele até de Thanos Malthus, né, que dá a ideia muito do filme lá dos Vingadores, falei com vocês. Falei da teoria reformista, que é a teoria marxista, que vai de encontro, né, à teoria malthusiana, e também de uma teoria que surgiu aí após a Segunda Guerra Mundial, que é a teoria neomalthusiana. E dei até exemplo de países, né,
que adotam ou adotaram uma dessas teorias, né, ao longo da sua história. E é importante nós pensarmos que sempre houve, tá, na população aí, este medo, essa preocupação no que se refere aí aos riscos e reflexos de um expressivo crescimento populacional. Tá? Então sempre foi medo dos estudiosos, dos demógrafos, geógrafos, economistas, sociólogos, uma preocupação, sempre houve uma preocupação, né, um medo deles quanto aos expressivos crescimentos populacionais. Como eu falei com vocês, um crescimento populacional, né, pensa-se ou esperava-se, né, que um crescimento muito rápido, um crescimento exponencial da população poderia levar aí a uma falência dos recursos naturais, né, dos recursos alimentares da Terra. E daí nós discutimos as teorias, né, que falavam sobre isso. E é nesse contexto que nós temos que pensar que, diferente do que pensavam, né, de fato, em algum momento da história, algum país ele vai ter sim uma explosão demográfica, tá? Um número de nascimentos, né, muito alto, ao passo que a população vai vivendo mais também, e aí acaba por aumentar, né, a explosão demográfica aí. Todo país já passou ou vai passar por isso. Tá? Mas diferente do que pensavam, os países eles tendem, com o passar do tempo, a entrar em uma zona de equilíbrio, né? A diminuir essa explosão demográfica, diminuir o crescimento populacional, né? Ao passo que em uma determinada hora a população ela se torna até o que nós chamamos de crescimento, de implosão demográfica, né? A população deixa de crescer. Então, por mais que criaram teorias, pensaram a respeito, né, desse aspecto de forma de controlar a população mundial, nós sabemos que existe aí uma tendência e é algo natural que as populações em um determinado momento elas deixam de crescer. Tá? Então é uma característica de toda a população, de todo o país. Uns já passaram por essa explosão demográfica, outros estão passando e outros ainda vão passar. E nesse contexto, né, dessa explosão demográfica, dessas transições entre os países, entre quando o crescimento vegetativo ele era quase que nulo, depois eu tive um crescimento vegetativo muito alto, e depois o crescimento vegetativo foi diminuindo a ponto a ponto de chegar numa implosão demográfica, ou seja, a população deixar de crescer, é o que nós chamamos de transição demográfica. E é o tema que eu vou estudar com vocês nessa aulinha. Pretendo ser bem breve, tá? Não vou demorar, porque eu sei que vocês também já devem estar cansados, né? Apesar que essa vozinha bonita aqui é ótima de ficar escutando todos os dias. Pode colocar aí, ó, como despertador a minha voz. Se quiserem, eu até gravo para vocês um dia. Oi, bom dia. Já são 6 horas. Tá na hora de levantar. Para vocês vai ficar ótimo no despertador de vocês. O que vocês acham? Então, pessoal, quando eu penso no termo aí transição demográfica, deixa eu pegar minha mesa digitalizadora aqui, se for preciso escrever, né, para vocês. Acabou que eu nem selecionei minha canetinha aqui, para rabiscar o slide. Quando eu penso nessa questão de transição demográfica, pessoal, transição demográfica nada mais é que um modelo teórico, tá? Vou colocar aqui, ó, modelo teórico, um modelo teórico de leitura das grandes alterações. Então, modelo teórico de grandes alterações. Vou colocar isso aqui. De grandes alterações demográficas. Ou seja, de grandes alterações na população, no estudo da população. Opa, olha o professor fazendo besteira. Demográficas, tá? Que já ocorreram, estão ocorrendo ou ainda vão ocorrer na população. Então, transição demográfica
é um modelo teórico de leitura das grandes alterações demográficas que já ocorreram, estão ocorrendo ou ainda vão ocorrer nos países, tá? E ele vai resultar, e nós vamos ver que essa transição demográfica vai resultar aí de uma hora nós temos um crescimento vegetativo nulo, depois teremos um crescimento vegetativo, né, alto, isto é, nascendo muitas pessoas, tá? E morrendo poucas pessoas, vamos dizer assim, e depois nós vamos ter aí uma diminuição dessa taxa de natalidade, desse número de nascimentos, e no passo que vai se vivendo mais e a população vai mantendo um equilíbrio, até chegar à sua implosão demográfica, né? Como no caso do Japão, por exemplo, que a população está diminuindo, né? As pessoas vão tendo cada vez menos filhos a ponto da população diminuir. Então, olha só, durante a evolução do crescimento populacional mundial, nós podemos notar 4 fases de crescimento. Tá? Então, ao longo da evolução do crescimento populacional, que nós já discutimos nas últimas aulas, eu posso notar 4 fases de crescimento. Tá bom? Entende-se, né, especula-se aí, os estudos mostram que a população mundial ela vai parar de crescer absurdamente como ela cresce hoje, como nós falamos nas últimas aulas, por volta de 2050, onde eu vou ter diminuído aí drasticamente a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade em todo o mundo. Tá? E esse gráfico, então, de transição demográfica, no qual mostra essas 4 fases de crescimento populacional, é esse aqui, que nós chamamos de gráfico de transição demográfica. Desculpem. Ele é muito fácil de analisar, é muito simples, tá? Olha só, então eu tenho fase 1, fase 2 e fase 3 do gráfico aí. A primeira fase, essa fase 1 aqui, ela também é chamada de fase do equilíbrio. Equilíbrio. A letra fica um pouquinho feia aqui, né? Mas porque essa caneta é muito difícil, tá? Do equilíbrio primitivo. O que quer dizer isso? Do início da humanidade, vamos dizer aí, até o final do século XVIII, que eu falei com vocês na última aula também, nós temos aí que aproximadamente o crescimento vegetativo nosso, ou seja, a diferença em o tanto que nasceu e do tanto que morreu, ele foi muito baixo, ele foi praticamente nulo. Percebam aqui nessa primeira fase. Olha como a linha se manteve quase reta aí, tá? Por quê? Foi resultado isso aí de uma alta taxa de natalidade. Nascia muita gente aqui, olha aqui. Olha a alta taxa de natalidade. Tá lá em cima. Mas em compensação também tinha uma alta taxa de mortalidade. Então ficava elas por elas. Tá? A expectativa de vida aqui no início, nessa fase 1 aqui, no equilíbrio primitivo, era muito baixa. As pessoas viviam pouco. Tá? Não havia ainda nesse período aqui o desenvolvimento da medicina, nem da farmacologia, né? Ainda não existia tanto medicina como nós conhecemos hoje. Tá? Isso ocorreu, essa fase é importante nós pensarmos que ela ocorreu tanto nos países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos, em diferentes épocas. Tá? Então, todos os países do mundo já passaram por essa fase aí. Ok? Do crescimento ou do equilíbrio primitivo. É a primeira fase de uma transição, de um gráfico de transição demográfica. Tá? A segunda fase é o que nós chamamos aqui de expansão demográfica. Expansão demográfica. O que vocês acham que é essa fase aqui? Dá uma olhada lá. Olha o crescimento vegetativo. Significa nessa fase aqui que a população começa a crescer muito. Crescer muito porque a taxa de natalidade continuou muito alta, olha só. Ela continuou extremamente alta, mas em compensação a taxa de mortalidade teve uma queda absurda.
Ora, se está nascendo muita gente e está morrendo poucas pessoas, nós vamos ter aí uma elevação da população, uma expansão demográfica desses locais. Os países industrializados velhos, né, os países desenvolvidos aí, já passaram por essa fase aí. Eles foram os primeiros a atingir essa segunda fase aí, lá no século XIX ainda, tá? Por exemplo, França, Bélgica, Inglaterra, eles passaram por essa fase aí lá no século XIX. Países um pouco mais que foram industrializados depois, tipo Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, o Japão, eles passaram por essa fase aí no século XX, tá? Então, é possível a gente perceber nesse gráfico aqui que o crescimento vegetativo ele foi muito o quê? Alto. Então, a fase 2 é característica o quê? Por uma expansão demográfica, tá? Nós tivemos o quê? Uma taxa de natalidade que permaneceu alta, em contrapartida, nós tivemos uma queda muito acentuada da taxa de mortalidade, tá? E isso eu posso dizer o quê? Que foi um processo advindo da Revolução Industrial que contribuiu muito para a melhoria das condições de vida, tá? Nas condições aí, higiênicas, nas condições sanitárias, nas questões médico-hospitalares, tá? E principalmente alimentares, né? Conseguia-se combater, conseguia-se produzir mais alimentos. Então houve que uma elevação do número de pessoas no planeta Terra, tá? Essa é o que marca aí a fase 2 da expansão demográfica, tá? Nós temos a terceira fase, né? A terceira fase aqui do nosso gráfico de expansão demográfica é a terceira fase que nós conhecemos como fase do envelhecimento. Fase do envelhecimento. Vamos perceber uma coisa aqui. Quando eu começo a terceira fase do envelhecimento, olha o que acontece com o meu crescimento vegetativo aqui, com a diferença entre o número de nascidos e o número de mortos lá. Ela cai e começa a entrar em um equilíbrio aqui. Por quê? Eu tenho uma queda acentuada aqui da taxa de natalidade. Nós vamos ver que nesse período aqui é quando começa a disseminação aí dos métodos contraceptivos, a saída da mulher para o mercado de trabalho, o planejamento familiar, tá? A era da informação vai permitir que as pessoas tenham cada vez menos filhos, né? Lembrando também que nessa questão do planejamento familiar, filho representa um custo elevado, as pessoas tendem a ter menos filhos. A taxa de mortalidade ela também continua caindo. A taxa de mortalidade aqui, ela cai mais um pouco, mas ela começa a se tornar estável. Significa o quê? A expectativa de vida nesses locais aqui que estão passando pela terceira fase, ela sobe, a expectativa de vida sobe, né? E a taxa de natalidade vai diminuir, ok? Sobretudo pelos adventos aí da saída da mulher para o mercado de trabalho. Nós temos aí a disseminação dos métodos contraceptivos, a disseminação das informações aí quanto ao planejamento familiar, né? E as pessoas vão vivendo mais e elas vão tendo cada vez menos filhos. E aí o meu crescimento vegetativo aqui, ele começa a estabilizar, ele cai absurdamente e começa a estabilizar. E aí dá sequência à quarta fase da transição demográfica, que é a fase que nós chamamos de implosão. O que acontece nessa taxa aqui, nessa fase aqui? A taxa de fecundidade, ou seja, de filhos, né, que são produzidos aí por mulheres na idade reprodutiva, ela não consegue repor, ela fica abaixo da reposição populacional, a população começa a diminuir, tá? Elas vão vivendo muito, tendo quase que filho praticamente nenhum. Percebam a taxa de natalidade.
Olha o que está acontecendo aqui com a taxa de mortalidade. Olha o que está acontecendo com o gráfico aqui dela. Ela está subindo aqui, está vendo a tendência dela? É subir. E a taxa de natalidade, a tendência dele é o quê? Ó, permanecer estável. Significa que o crescimento vegetativo ele tende a cair. Ou seja, a população vai diminuir nesses países. Japão, é muito característico isso. E muitos países europeus também, e ele já tem feito várias campanhas de incentivo à natalidade, tá? Eles aumentaram aí, por exemplo, para poder, né, regularizar isso, eles aumentaram aí as licenças maternidades e paternidades. No Japão, por exemplo, o governo vai subsidiar lá, né, se as mulheres terem mais de um filho, por exemplo, no Japão, o governo está custeando até 1 ano de idade. Todos os gastos aí com a criança, né, ou a maioria dos gastos, é do governo. Ele vai custear isso aí. Por quê? Essa população, quando tiver mais velha, né, essas crianças, elas vão o quê? Representar uma população economicamente ativa, tá? E um país que só tem idosos ou que a população deixou de crescer, uma hora ele vai parar de gerar riqueza, a população economicamente ativa vai se tornar muito baixa, isso não é bom. Tá? Então, diversos países têm feito aí um incentivo para que as pessoas tenham mais filhos, eles fazem um incentivo para o processo de migração para esses países, tá? Isso porque eles já atingiram aí a fase da implosão demográfica. O Brasil encontra-se na 3ª fase, tá, pessoal? Do envelhecimento da população. Tá? Significa que daqui a alguns anos nós estaremos o quê? Na fase 4, tá? De uma implosão demográfica. Ok? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Nas próximas aulas farei correção de exercícios de aprendizagem, exercícios propostos e lá no Se Liga no Enem, tá bom? Vamos trabalhar algumas questões e vou escolher algumas no qual nós vamos poder aplicar todos os conceitos trabalhados até agora, tá? Não deixem de fazer as atividades propostas, não deixem de fazer a leitura das matrizes, das páginas indicadas no roteiro, tá bom? Então, um grande abraço, obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, galera!